neuroplasticidade. Então, esse neurônio específico para alguma função, ele é transformado, ele adquire outras funções, né, para poder realmente paciente ficar sem sequela. E, assim, o acidente vascular cerebral é a terceira maior afecção que acontece no mundo, né? Então, a primeira afecção hoje é a pandemia do coronavírus, né, dados atualizados. A segunda causa são os acidentes traumáticos, né, acidente de trânsito. E a terceira causa é o acidente vascular cerebral. Então, assim, vocês devem estar perguntando aí, né? Uai, o professor está falando de AVC, né? Vocês já viram falar do AVE? Né? Então, esse bichinho aqui, né, é uma ave, né? Será que AVE é ave, AVC? Então, todos eles são sinônimos. A Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares considera todas essas siglas, né, como acidente vascular cerebral. Então, quando a gente fala derrame cerebral, está errado? Não, está errado, é considerado. O AVC é considerado. Porém, a gente tem que tomar cuidado com as siglas, né? Então, AVC pode ser considerado também acesso venoso central, né? Pode ser considerado como doença vascular encefálica, acidente vascular encefálico, ictus cerebral, apopexia cerebral. Em inglês, a gente chama de stroke, né? E em espanhol, acidente cerebrovascular. Como eu falei um pouquinho lá mais cedo, né, quanto à epidemiologia, né, o AVC é a primeira causa de invalidez no mundo. Então, quando o paciente tem o AVC e sobrevive, muitas das vezes ele fica com algum tipo de sequela. É a terceira maior causa no mundo, né, e anualmente ocorre de 300 a 100 mil AVCs por ano. E no Brasil, o AVC é a primeira causa de morte, principalmente nos idosos. E a incidência é maior em pacientes com mais de 55 anos. O que a gente precisa de entender, né? O nosso cérebro, ele é como se fosse esse mapa aqui. Cada área do nosso cérebro, ele tem uma função. Como a gente tem aqui no lóbulo frontal, né? A parte da fala, a parte da cognição. Tem na parte occipital a parte da visão. Então, dependendo, né, onde é que ocorre esse AVC no paciente, é onde vai acontecer a sequela. E o importante, que o nosso cérebro, ele tem um cruzamento. O lado direito do nosso cérebro, ele vai cuidar de quê? Da parte esquerda do nosso corpo. E ao contrário também, o nosso lado esquerdo do cérebro controla qual lado? Do lado direito. Então, por isso que é muito importante o enfermeiro saber, quando ocorre lá, o paciente tem hemiplegia, né? A gente vai visualizar na tomografia da urgência, a gente consegue saber de que lado que foi a lesão que aconteceu no paciente. A gente chama esse fenômeno de um lado para o outro de contralateralidade. Então, o acidente vascular cerebral, quando acontece do lado esquerdo do cérebro, tem a paralisia do lado direito do corpo, a gente tem alterações do lado do campo visual do lado direito, tem afasia, né, que é o comprometimento na fala, tem alterações na capacidade intelectual, nas emoções, e alterações também no comportamento. O paciente fica mais lento, ele fica, assim, com um comportamento bem alterado. E se o AVC acontecer do lado direito do cérebro, acontece a paralisia do lado esquerdo, alterações no campo visual do lado esquerdo, déficit de percepção espacial. Então, o paciente perde o equilíbrio, ele fica com muita tontura, ele perde, por exemplo, assim, a capacidade de dirigir, de andar, né? A questão de comportamento impulsivo, o paciente às vezes fica confuso, ele fica agitado, e também ele perde muita coisa de noção de arte, de música, de matemática. Então, quem atua realmente, assim, na parte inicial do AVC, na reabilitação, percebe isso bem claramente. E a gente tem dois tipos de acidente vascular cerebral. A gente tem o acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. Sendo que 83% dos AVCs é o AVC isquêmico e 17% dos AVCs é o AVC hemorrágico.
O AVC isquêmico ocorre por uma obstrução da artéria, né, que passa e liga até o cérebro, né? Então, falta irrigação no cérebro causada por quê? Normalmente por um êmbolo, um trombo, né? Então, ocorre o fechamento dessa artéria, não chega sangue na região cerebral e o paciente perde a função cerebral. Então, 85% dos casos acontecem em pacientes maiores de 65 anos. Uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção: o AVC isquêmico, a mortalidade é muito baixa, é de 25, né, no primeiro mês, e 40% até um ano. Por quê? Normalmente, quando o paciente tem um AVC isquêmico, é porque ele tem outras comorbidades associadas. Ele tem uma estenose de carótida, ele tem uma fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia, e esse AVC isquêmico, como eu falei, a mortalidade é muito baixa. A recorrência também é muito importante da gente saber. Então, aquele paciente que a gente vai fazer a anamnese pergunta: ah, o senhor já teve AVC? Sim, meu filho, eu já tive 5 derrames. Então, a recorrência é muito comum. E quando acontece essa recorrência, muitas das vezes o paciente piora, né? Então, às vezes ele fica só com hemiplegia no primeiro AVC, no segundo ele fica afásico, no terceiro ele fica paraplégico ou tetraplégico. Então, a gravidade vai aumentando até o risco realmente de morte. E desses pacientes com AVC isquêmico, 40% deles ficam realmente com sequela. Então, aqui está um exemplozinho bem claro de como que é a formação do trombo, né, no AVC isquêmico. Ocorre, né, essa obstrução da artéria por exemplo, na carótida, né, uma artéria que passa no nosso pescoço. A gente não faz atividade física, a gente se alimenta mal, há o acúmulo de placas, né, de gordura, que é a placa de ateroma, na nossa carótida interna. E, com o passar do tempo, um dia pode obstruir. Então, vai faltar o quê? Sangue lá no nosso cérebro e a gente vai ter o evento de AVC. Ou também por o evento tromboembólico. Eu faço uma cirurgia ortopédica, não faço uso da anticoagulação, do Clexane, e aí vai acontecer um trombo na minha perna, esse trombo vai andar no meu organismo, né? Vai parar numa artéria importante do meu cérebro e eu posso ter um evento de acidente vascular encefálico. Aqui é um exemplozinho Professor, falando. Sim. posso perguntar? Pode. Sobre o anticoagulante, por que na maioria das vezes ele é aplicado na barriga? Não sei se é na maioria das vezes, mas pelo menos às vezes que eu já vi aplicado na barriga. Uhum. O anticoagulante, se for, por exemplo, a enoxaparina ou a heparina, a administração dela é subcutânea, né? Então, ela pode ser administrada na barriga, né? Porque a gente tem uma quantidade de tecido adiposo maior, né? No braço, na perna, né? Então, a gente tem que fazer aquela prega para poder administrar esse medicamento subcutâneo. Então, ele é mais na barriga porque dói menos, é uma região que tem menos inervação, mas pode ser no braço, pode ser na perna, sem problema nenhum. Só que tem que ser onde que tem a gordurinha. Então, por isso que é perto do umbigo. Certo. Tô tentando voltar aqui, porque meu trem travou de novo. Tem que sair e voltar aqui, porque ontem eu descobri que meu computador que estava com problema. Eu estava falando mal do Teams, mas era meu computador que estava com a tecla travada. Aí agora eu consegui compartilhar. Aqui outro exemplo também, né? Então, teve um coágulo, teve já um excesso de gordura acumulada aqui na região desse polígono, né, no cérebro, chama polígono de Wins, a artéria ficou obstruída, vai faltar sangue em toda essa região cerebral, e o que vai acontecer? Ficar de 1 minuto até 10 minutos sem irrigação nessa região, já começa a ter danos nos neurônios. Aqui um exemplo da formação, né, das placas de ateroma. Minha mãe mesmo, esses dias, fez um exame que chama Doppler de carótida. Então, foi verificado que ela está com essa obstrução aqui na artéria do pescoço de 70%.
Então, o que ela vai ter que fazer? Tirar essa obstrução, porque senão ela vai ter o risco de ter AVC tão breve possível. Como eu falei, né, o AVC ele pode ser embólico, né, então vem um trombo aqui, para na artéria, vai faltar irrigação nessa parte do cérebro. O AVC ele pode ser lacunar, né, quando acontece só numa região específica. Muitas das vezes, esse AVC lacunar, ele pode não ter sequelas no paciente. Por que às vezes não pode ter sequelas? Porque a gente tem várias artérias, né? Tem as artérias e tem as arteríolas. Muitas das vezes a artéria é obstruída, porém ainda cheia de irrigação pela circulação que a gente fala que é colateral. Então a área continua sendo irrigada. Muitas das vezes a gente vai descobrir que o paciente teve AVC só o dia que ele fez uma tomografia. E também tem o AIT, né? Porque o paciente ocorre o trombo, né? E esse trombo é dissolvido em menos de 24 horas. Então, volta a ter a circulação dessa região que foi afetada. Então, o paciente fica lá com déficit e, de repente, 1 ou 2 horas depois do início dos sintomas, ele volta ao normal. Mas a gente tem que descobrir qual que é a causa desse AVC. Se foi, por exemplo, uma causa tromboembólica, se foi uma arritmia, se foi essa estenose carótida. Então, todo jeito a gente tem que investigar porque a recorrência é muito grande. Uma coisa importante, não sei se vocês sabem, saiu aqui, gente. O acidente vascular cerebral, ele é uma doença que ela é tratada, ela é tratável. A gente, quando recebe um paciente com uma suspeita de AVC isquêmico, a gente vai fazer algumas perguntas para ele, por exemplo, há quanto tempo, né, que ele iniciou os sintomas? Se dentro de 4 horas e 30 do início dos sintomas, a gente tem como fazer um medicamento nele para quê? Desobstruir esse trombo, né, se foi a causa tromboembólica. Então, um medicamento que chama RTPA, a gente tem eles em alguns lugares aqui em Goiânia, alguns hospitais privados, alguns hospitais públicos, por exemplo, o GOL. Então, quando a gente atende um paciente lá na atenção primária, ou mesmo na área hospitalar, e ele está com essa suspeita de AVC até 4 horas e 30 dos sintomas, a gente consegue fazer esse medicamento e evitar que esse paciente fique com sequela. Eu vou falar para vocês a respeito da área de penumbra. A área de penumbra é a parte do cérebro que está faltando irrigação, porém ele ainda não morreu. Então ele fica mais escurecido assim. Então, quando a gente tem o paciente com o início do AVC, a gente viu que tem uma obstrução aqui arterial, a gente faz esse medicamento, que é o RTPA, o Teplase, ele desobstrui essa artéria e volta a ter sangue nessa região, essa região se recupera. Se dentro de 4 horas e meia a gente não fizer nada, o AVC dele ainda está pequenininho, o que vai acontecer? Essa área de penumbra vai morrer, essas células cerebrais vão morrer. Então, a gente tem como ainda, dentro desse período, né, de ainda fazer algum medicamento para evitar. Então, a gente tem que ter o acesso rápido aos hospitais, né, tem que ter acesso, conhecimento, né, de como que a gente pode ter o acesso ao tratamento do AVC. Então, acontece muito, né, do paciente que não foi tratado com AVC, essa parte escurecida aqui na tomografia é a área que morreu, né? Então, o cérebro do paciente, ó, metade dele, né, do hemisfério esquerdo, está morta. Vocês acham que esse paciente vai ter sequela? Com certeza. Ele vai ter dificuldade para andar, ele vai ter dificuldade para enxergar, para falar, né? Já esse outro AVC do lado direito aqui, a área é bem menor. Então, aqui provavelmente pegou a área de Broca, que é a área da fala. Já na ressonância magnética, que é um exame mais específico, a gente já vê o inverso, né? Então, a parte que fica com o AVC isquêmico, ela fica esbranquiçada, né? Olha essa área de isquemia aqui. Então, o hemisfério direito do paciente praticamente ficou todo com sequela. Lembrando que a tomografia é um exame rápido, né? Então, se tiver algum paciente com suspeita de AVC, a gente tem que fazer a tomografia de imediata. E, muitas das vezes, na imagem de tomografia, a gente não consegue ver se for dentro dessas 4 horas e meia, essa necrose. Por quê? Ainda vai estar naquela área que o tecido ainda está vivo, né? Que é esse aqui da área de penumbra.
Se eu fazer a tomografia, por exemplo, um dia depois do AVC, vai estar escurecido. Então, aí que a gente vai visualizar na tomografia a área de isquemia. Então, vai ficar bem definido. Então, a tomografia é um exame que a maioria dos hospitais tem, né? Os hospitais público, privado. Então, ele é rápido, ele fica pronto em mais ou menos 5 minutos. Já a ressonância é um exame mais complexo, um exame de custo maior, um exame que demora 1 hora para o paciente fazer, né? E muitas das vezes, lá na tomografia, ele pode passar mal, né? Então, quando o paciente, às vezes, chega com suspeita de AVC, precisa de fazer uma ressonância, às vezes tem que ser com anestesia para ele poder ficar sedado, porque às vezes ele não consegue ficar muito quieto. E aqui é uma lâmina, né, de um cérebro de um paciente que teve o AVC. Então, realmente, falta irrigação. Quando falta sangue no cérebro, o que acontece? Esse cérebro morre. É o mesmo efeito que acontece lá na lesão por pressão. Então, essa célula fica aquela casca morta, esse cérebro perde a função. Então, ele não volta a ter essa função nessa região daqui. Aqui está também mais um exemplo, né, de área de isquemia no paciente. E quais são os sintomas mais comuns, né, do paciente com acidente vascular cerebral? É a confusão mental, vertigem, alteração súbita, né, de um lado do corpo, né, a gente fala que é a hemiparesia, o paciente sente uma fraqueza, ele não consegue levantar o braço, ele não consegue movimentar a perna, ele não consegue piscar um olho, né, então um lado do corpo dele fica paralisado. Pode acontecer também a perda total desse movimento, né? Outra coisa comum é a perda total da sensibilidade. Então, ele não sente, ele não consegue sentir que está segurando uma caneta, por exemplo. Outra coisa comum é a alteração na fala. Então, o paciente começa a falar enrolado, a gente fala que é a dislalia, né? Ou então ele perde a fala, ele fica afásico. A alteração na deglutição, ele não consegue beber água, ele não consegue engolir, ele fala que está com baba parada na garganta, né? Alterações visuais também são muito comuns, o paciente perde a visão, ou então perde a audição, ele não sente o gosto, né? E também o paciente é encontrado caído, né? Então, minha avó, ela teve um AVC, minha tia chegou na casa dela, ela estava caída no chão. Então, ela teve uma hemiplegia direita, não estava conseguindo andar, teve a queda, né? Então, quando minha tia chegou, levou para o hospital, viu que ela tinha tido um acidente vascular cerebral. As causas mais comuns, então, do acidente vascular encefálico é a doença arteriosclerótica, né, que é a parte da gordura acumulada. 25% são doenças dos vasos penetrantes. Então, o paciente tem uma malformação arteriovenosa e ocorre o evento tromboembólico e essa veia se obstrui. A maioria dos eventos são cardioembólicos, né, que eu falei a respeito do tromboembolismo, e 30% dos AVCs a gente não consegue encontrar a causa. Então, por isso que é muito difícil a gente prevenir o paciente de ter um novo AVC. Normalmente, a equipe multidisciplinar atira para todo lado. Eu não sei se, por exemplo, se foi uma doença aterosclerótica, então o paciente vai tomar uma simvastatina. Eu não sei se foi, por exemplo, uma doença do vaso penetrante, então vai ter que tomar um anticoagulante. Se for um evento cardioembólico, vai ter que tomar um antiarrítmico, né? E 5% são de etiologias raras. Então, aquele paciente, por exemplo, que toma anticoncepcional, né? Uma mulher de 30 anos que toma anticoncepcional, ela pode ter um evento tromboembólico e ter um acidente vascular cerebral. Doenças inflamatórias, né? Então, a questão do COVID, né? Ocorre um processo inflamatório disseminado no organismo, e aí esse paciente tem uma lesão cerebral, né, devido a essa arterite que acontece nos vasos cerebrais. Abuso de droga, então, por exemplo, o paciente é usuário de cocaína. A cocaína é uma droga vasoconstritora. Então, vai fechar essa artéria, pode acontecer um evento e o paciente ter um acidente vascular cerebral. E o que é importante a gente saber? Quem está lá na ponta, quem está atendendo o paciente na fase inicial do AVC. A gente não pode baixar a pressão do paciente. Por quê? Quando a pressão do paciente está em níveis mais altos, quer dizer que o próprio organismo está tentando desobstruir essa artéria. Então, quando acontece lá no AVC de desentupir a artéria,
é porque o próprio organismo aumentou a pressão e esse trombo saiu. Muitas vezes no AVC isquêmico, a gente consegue melhorar essa lesão. A gente não vai aumentar a pressão do paciente, porém, a gente não vai baixar os níveis pressóricos. Porque se o paciente tiver hipotensão, vai faltar irrigação lá no cérebro, não vai ter essa irrigação colateral que a gente fala. Outra coisa importante é que esse paciente não fique com hipertermia, não fique com a temperatura alterada. E também a hipo e a hiperglicemia. Não sei se vocês já presenciaram, um paciente com hipoglicemia, ele tem praticamente os mesmos sintomas do AVC. Eu já trabalhei muito tempo em pronto-socorro. Então, às vezes, o paciente chegava com todos os sinais de AVC. Ele estava sem falar, ele estava com paralisia de um lado do corpo, ele estava com alteração de rima labial. E aí a gente media a glicemia dele, estava 30, estava 20, praticamente inviável com a vida do paciente. A gente corrigia, né, essa hipoglicemia. Professor, nós não estamos te ouvindo. Professor? Continua sem áudio. Só um minutinho, tá, pessoal? Porque meu celular tinha saído aqui. Vocês estão me escutando agora? Sim. Então, tá. Não sei onde que vocês tinham parado de escutar aqui. Relacionado à hipotensão, vocês ouviram falar? Por que Sim, Estava na pode hipoglicemia. começar daí, da hipotensão. Então, assim, o paciente que está com sintomas de AVC, a gente tem que tomar cuidado para quê? Não baixar essa pressão do paciente. Se a gente pega um paciente que está com a pressão 15/11, essa pressão mais alta, ela vai ajudar o organismo a manter a circulação colateral, para mandar o sangue às áreas próximas onde está acontecendo a lesão. Se a gente baixa essa pressão do paciente, na fase inicial do AVC, por exemplo, dá um captopril, essa pressão vai diminuir a irrigação cerebral, vai faltar oxigênio, vai faltar glicose, e essa parte do cérebro vai morrer. Então, quando o paciente está na fase aguda do AVC, a gente tem que manter o nível pressórico dele mais alto. E isso eu aprendi muito na prática, que eu trabalhava com pacientes na fase aguda do AVC. Outra coisa muito comum com o AVC é confundir com outras doenças. Então, a gente recebe um paciente no pronto-socorro com hipoglicemia. Ele está sem conversar, ele está com desvio de rima labial, ele fica com paralisia de um lado do corpo, e a gente vai lá e mede a glicemia dele, né? Quando a gente mede a glicemia dele vai estar 30, 20, e essa hipoglicemia, depois que ela é corrigida, o paciente volta normal, ele fica sem sequela. Então, o exame diferencial que a gente faz no paciente que chega para a gente com sintoma de AVC, ou ele está na unidade de terapia intensiva, ou ele está na unidade de internação, na unidade básica, é fazer um exame de glicemia capilar. Então, a gente descarta, né, se não for uma hipoglicemia. Agora nós vamos começar sobre o AVC hemorrágico. Então, o acidente vascular encefálico hemorrágico ocorre quando tem um rompimento dessa artéria, né, causando derramamento do sangue, tanto dentro do cérebro ou no tronco cerebral. Então, quando acontece dentro do cérebro, a gente chama de intraparenquimatoso. E quando ocorre fora, né, na parte do tronco cerebral, né, é um AVC subaracnoide. Não sei se já ouviram falar do
hematoma subaracnoide, então depende da localização do AVC. Quando a gente recebe um paciente com AVC hemorrágico, é bem mais fácil da gente diferenciar do AVC isquêmico. Por quê? Há uma formação do hematoma dentro do cérebro, né? E esse hematoma que é formado, ele causa alterações muito agudas no paciente. Por exemplo, ele tem uma alteração na pupila, né? A gente faz a inspeção, né, no olho do paciente. De um lado do olho vai estar a pupila pequenininha, que vai ser a miose, e do outro lado a pupila vai estar grandona, vai ser a midríase. Então a gente vê bem classicamente essa alteração pupilar. O paciente com AVC hemorrágico também, ele fica praticamente tetraplégico. Ele não fica paralisado só um lado do corpo, ele fica paralisado os dois lados do corpo. E o prognóstico do AVC hemorrágico é muito ruim, ao contrário do AVC isquêmico. Então, como eu estava falando, né, o paciente tem uma alteração de consciência, ele fica torporoso, hiporresponsivo, tem essa alteração pupilar, né, que é a anisocoria. É muito comum o paciente ter vômito, então ele vomita mesmo em jato, né, fica tetraplégico e tem praticamente todos os déficits. Então ele não movimenta, ele não anda, ele não conversa, né. Quando acontece esse sangramento cerebral, né, vai faltar irrigação nessa parte aqui, né, porque rompeu a artéria aqui embaixo, esse sangue vai ficar todo acumulado em outro lugar. E essa área aqui em cima vai acontecer o quê? Ela vai morrer. Na tomografia, né, diferente lá do AVC isquêmico, dá para ver a hemorragia intracraniana na hora que acontece. Então, se chega um paciente com esse déficit para a gente bem forte, faz a tomografia, quando a gente olha, aparece uma mancha branca. Então, essa parte de fora aqui é o osso, né, da abóbora craniana. Aqui dentro é o cérebro, né? Esses buraquinhos mais escuros aqui são os ventrículos, e essa parte branca é sangue. Então, na tomografia do AVC hemorrágico, a gente bate o olho e a gente sabe que o paciente sangrou. Então, muitas das vezes o paciente tem que fazer o quê? Drenar esse sangue que está aqui dentro. Por quê? Esse sangramento, ele não vai parar, ele vai continuar sangrando. E acontece que esse cérebro faz um efeito que chama efeito de massa. Então, ele começa a sair pelos forames. A gente tem o forame magro, né? Então, o paciente entra em morte encefálica devido a esse efeito de massa do AVC hemorrágico. Aqui teve um sangramento dentro dos ventrículos, que é onde fica o nosso líquor, né? Então, foi um acidente vascular hemorrágico também, intraparenquimatoso. Aqui está um outro acidente vascular cerebral que já teve um efeito de massa. Normalmente a gente tem bem característico aqui a divisão do cérebro, né? Então o hemisfério direito e esquerdo. Aqui não, a gente vê que ele já está desviado. Então ocorreu o sangramento, tem tanto sangue dentro do paciente que ocorreu o efeito de massa. Então o que vai ter que fazer? A craniotomia, né? A drenagem desse hematoma e ver se o paciente não vai ficar com sequela. Praticamente 80% dos pacientes que têm AVC hemorrágico morrem na primeira hora. Então é uma urgência assim extrema, né? A gente tem que correr para um centro de referência para a gente poder tratar imediatamente esse AVC hemorrágico. As causas mais comuns é hipertensão, né? A hipertensão é uma causa aguda ou uma causa crônica? Ela é uma causa crônica. Por quê? A pressão vai ficando alta, essa artéria aqui ela vai machucando, que a pressão está alta, uma hora ela vai fazer o quê? Romper, ela vai explodir. Outra causa muito comum do AVC hemorrágico são os aneurismas. Então, quem sabe aí, quem já fez, por exemplo, uma angiorressonância ou uma angiotomografia para ver se tem aneurisma? Então, a história de aneurisma é muito familiar. Então, se tem algum familiar que teve aneurisma, que tem aneurisma, é bom procurar saber, fazer uma angiorressonância, porque tem como tratar esse aneurisma, não deixar, a gente fala que é um
uma bomba relógio aí dentro, né, acontecer uma coisa maior. Então, esse aqui é um exemplo de uma clipagem de aneurisma. Então, esse aneurisma não vai romper mais. Outras coisas comuns de rompimento de artéria é as malformações arteriovenosas. Então, o paciente nasce com essas malformações. Malformações congênitas vasculares, paciente que está usando anticoagulante. Então, o anticoagulante é bom para prevenir, né, alguns tipos de eventos tromboembólicos, porém, se ele ser feito em excesso, né, o paciente pode ter um evento hemorrágico. Vocês lembram lá no comecinho que eu falei que tem um remédio que a gente usa lá no AVC, para AVC isquêmico, para o paciente ficar sem sequela? Esse remédio a gente chama de fibrinolítico. Dependendo se o paciente tiver alguma malformação nessa artéria, se eu fizer o remédio no paciente, ele vai ter um sangramento. Então, a gente fala que é um AVC isquêmico com uma transformação hemorrágica. Então, o paciente começa com a tomografia de AVC isquêmico, a gente faz o trombolítico, ele melhora a sequela, porém, depois ele tem um sangramento cerebral. Então, ele tem essa transformação hemorrágica após o trombolítico. Paciente também que sangra são pacientes que têm tumores e paciente que está com alguma inflamação cerebral, que são as vasculites. Quais, então, são os sintomas mais precoces, né, para a gente cuidar do AVC, né? Paciente com queixa de cefaleia. Então, essa cefaleia quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Então, tem que fazer a tomografia, tem que fazer uma ressonância, uma angiorressonância, para ver o que está acontecendo. Vômitos. Então, o paciente está vomitando, não para de vomitar, está com muita tontura. Outra coisa muito comum no AVC hemorrágico é convulsão. Não sei se vocês viram, né, assim, a historinha do artista lá que fazia o Louro José. Ele tinha um aneurisma, né? Então, ele não tratou desse aneurisma, teve um AVC hemorrágico e veio a ser encontrado falecido em casa. Então, é bem comum isso acontecer em pacientes adultos jovens, 30, 40, 50 anos. Não sabe que tem história de aneurisma e esse aneurisma simplesmente um dia explode, ele rompe. Né? Já do AVC isquêmico, é hemiparesia, né? Então ele paralisa um lado do corpo. Às vezes ele tem, por exemplo, tontura. Então ele está sentindo muita tontura, vai ver esse paciente fez um AVC de tronco. Fraqueza de um lado do corpo, desvio da rima labial, a disfasia, né? A afasia, alterações cognitivas, o paciente fica confuso, fica agitado, dificuldade para andar e também, às vezes, surdez unilateral. Então, o que a gente tem que fazer em qualquer um desses sintomas? Fazer um teste rápido no paciente. Então, a gente vai falar o que para ele? Levantar os braços, né? Colocar ele na altura do peito, pedir para ele falar uma frase e pedir para ele falar um nome com local. Onde que ele está, né? Eu vou até passar um videozinho para vocês aqui agora. Vou só tirar aqui o compartilhamento sobre uma musiquinha bem legal que é do SAMU. Quando a suspeita de derrame cerebral chamou, é hora de perguntar, é hora de observar. Sorria, abrace, repita como uma música. Sorria, abrace, urgente ligue pra SAMU 92. De boca toda vou chamando. Chamou, é hora de perguntar, é hora de observar. Sorria, abrace, repita pra mim como uma música. Sorria, abrace, urgente ligue pra SAMU 92. De braço pra como chamar, é hora de perguntar,
é hora de observar. Sorria, abrace, repita a frase como uma música. Sorria, abrace, por gentileza, não me dói. Tem a sua palavra chamar. Seu amor, é hora de perguntar, é hora de observar. Sorria, abrace, repita a frase como uma música. Sorria, abrace, por gentileza, não me dói. Então, assim, é bem fácil, né, gente? A gente lembrar, né, do SAMU. Então, a gente vai pedir para o paciente sorrir, mandar ele levantar as mãos, né, para abraçar a gente, e vai pedir para ele falar uma música, né, falar o nome dele, né? Então, eu acho que não tem erro, não, para a gente fazer essa avaliação inicial do paciente com AVC. Como eu falei mais cedo, né, os efeitos do AVC, ele vai depender da área que ele atinge no nosso cérebro, né? Então, se ele pegar o córtex pré-frontal, a área occipital, córtex auditivo. Então, as principais sequelas do paciente com AVC o déficit motor, né? 82% dos pacientes ficam com a paralisia da mão ou da perna, né? Mas 82% fica com a hemiplegia do braço. Déficit motor no membro inferior, 79%. Distúrbios de propriocepção, né? Então, o paciente não consegue levantar sozinho, ele não consegue sentar. 46%, o paciente fica afásico, né? Então, a afasia não é simplesmente só falar. Muitas vezes o paciente tem um negócio que chama ecolalia. Ele fica só repetindo a mesma coisa. Então, eu já tive muitos pacientes mesmo, ficava falando, mamãe, 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 né? Você perguntava, bom dia, o senhor está bem? Ele, mamãe. A resposta dele era só mamãe. E aí, o que o paciente tem que fazer? Terapia com a fono. Então, ele vai fazer fono, até ele tentar melhorar esse déficit. Alguns pacientes também têm distúrbios urinários, né? Então, ele perde a capacidade de segurar o xixi, então ele fica tendo que usar fralda, até a gente poder reabilitar essa parte da urinária. Muitas das vezes o paciente fica com demência, dependendo da extensão do AVC. O paciente fica com paralisia facial, distúrbios de deglutição, às vezes ele vai ter que usar a sonda nasentérica ou mesmo uma gastrostomia. Hoje mesmo eu estou com um paciente no hospital que eu trabalho de 60 anos, que ele teve um acidente vascular cerebral, o dele foi isquêmico, ele está com afasia e problema na deglutição, mas ele está andando, ele está movimentando todos os braços, as pernas, porém ele está com esse distúrbio na fala e na deglutição. E ele fica assim muito ansioso. Ele quer falar com a gente, mas não consegue. Aí a gente tem que usar as terapias alternativas para ele conversar. Então ele tem que escrever, ele tem que pôr lá no tablet, né, para poder passar as informações do que ele quer, do que ele está sentindo. E também é muito comum um paciente com AVC, né, ficar acamado e acontecer as escaras, né, as lesões por pressão. Então, é um papel importantíssimo da enfermagem, né, tá no auxílio disso aí. Como a gente já está falando aí dos sinais, né, da hemiplegia, a sensibilidade, né, é muito comum também o paciente perder a sensibilidade ao calor, ao toque, então ele volta para as atividades diárias dele, vai fazer comida, mas ele não tem a sensibilidade, então ele vai queimar a mão na panela, ele vai não conseguir sentir que está segurando o cabo da panela, a panela vai cair, ele só vai machucar e não vai ver, né, tem uma escoriação. Alterações visuais também, né, então o paciente pode tropicar, cair, ele não consegue enxergar, não consegue ler, né, não consegue voltar a dirigir. Outro distúrbio também muito comum, né, relacionado à disfagia, é as pneumonias. Então, o paciente com AVC, ele tem uma grande chance, né, de ter pneumonia aspirativa. E quanto mais líquido as coisas, é mais difícil para ele poder engolir.
Então, por exemplo, beber água. Ele tem que beber água com um negócio que chama espessante, para a água ficar mais pastosa, para ele poder engolir. Porém, ele tem que ser todo treinado, né? Ele tem que ficar com a cabeceira bem elevada. Então, é muito comum esse paciente fazer broncoaspiração e ter pneumonias por repetição. Aí o paciente não tem dinheiro para comprar esse negócio que é o espessante, né? Então o paciente não vai comer, ele vai ficar desnutrido, ele vai ficar desidratado. Então é bem complexo. Meu bisavô, ele teve um acidente vascular cerebral também. E aí, o que ele ficou? Uma alteração na face. Então ele só ficava com a boca aberta desse jeito. Então o que aconteceu? Veio um bichinho aqui, um mosquito, pousou na boca dele, né? E botou ovo, né? E alguns, ele não morava aqui em Goiânia, morava no interior, isso eu era pequeno, né? Tinha uns 10, 12 anos, não era enfermeiro ainda. E teve miíse, né? Aquelas larvinhas dentro da boca dele. Então, é uma coisa assim que a gente não acredita que isso possa acontecer. Mas, se não fizer a inspeção, não fizer a higiene oral correta, então o paciente com AVC ele pode ainda ter muitas sequelas. E como eu falei, né, se o paciente realmente não tem condição de deglutir, ele tem que partir para uma via de alimentação definitiva, né, que é a sonda nasentérica, é uma via de alimentação provisória. Por quê? Se o paciente arranca essa sonda, vai ter que passar. Tem paciente que arranca 2, 3, 5 vezes a sonda no dia. Então, a gastrostomia, né, é a via de alimentação definitiva se esse paciente tiver alguma alteração na deglutição. E com o passar do tempo, que esse paciente vai se recuperando, também ele pode tirar a gastrostomia. Ele pode começar o treino por via oral e fazer o complemento pela GTT até ele retirar tudo. Outra coisa muito comum no AVC são as contraturas e deformidades. Então, o paciente perde a capacidade, né, de movimentação desse leito. Sem movimentar, ele vai atrofiar, então esse bracinho aqui está bem magrinho, né? O paciente perde a função desse braço. Então, acontece de ter no cotovelo, no antebraço, e essa lesão, que a gente fala, a contratura, dói muito. Então, o paciente fala que fica com a dor tipo choque, uma dor queimando, que incomoda muito, né? Todo mundo aqui, eu acho que deve ser destro, né? Não deve ser canhoto. Já pensou vocês ficarem sem movimentar esse braço que vocês escrevem, né? Então, o paciente perde muito da função dele. Outra coisa comum, né, são as contraturas nos membros inferiores. Então, devido à hemiplegia, sei lá, direita, o paciente perde a função desse pé direito, ele fica com o pé equino, né, a contratura muscular, né, o pé fica tipo uma garra. Para melhorar essas contraturas e deformidades, a gente usa esses equipamentos aqui no braço, aqui na perna, para evitar, né, ele ficar com essas deformidades. Então, são as órteses, né, que a gente faz sob medida a cada paciente. Na marcha, é muito comum o paciente ficar assim com uma expectativa muito grande, né? Perdeu a capacidade de andar e depois ele querer andar novamente. Então, é trabalho de dia a dia, da fisioterapia, da enfermagem, ensinar ele, por exemplo, a sair da cama para ir para a cadeira de roda, dar esses primeiros passos, fazer as transferências, né? Então, é um papel bem importante que a enfermagem faz. Mas nem sempre é possível, né, que esse paciente retome esse déficit. Eu estou falando tanto de AVC aí para vocês porque eu sou enfermeiro de reabilitação. Eu trabalho no hospital de reabilitação aqui em Goiânia, né? E a gente define algumas metas, né, para o paciente com acidente vascular cerebral. Então, a gente tenta tornar o mais possível, dentro da sua capacidade, o paciente independente. Então, a gente aplica algumas escalas no paciente, uma escala que chama escala MIF, né, que é a escala de funcionalidade, e aí a gente vê como que esse paciente está no momento que ele é admitido para a gente com AVC e quando ele recebe a alta. Então, a gente consegue medir, né, a melhora desse paciente. Então, a gente quer que o paciente tenha o quê? Promova realmente o autocuidado, que esse paciente tenha o máximo de independência possível, né? Que ele previna, assim, qualquer tipo de complicação, que ele não tenha um novo evento, né, com AVC, e também reforçar alguns comportamentos, né? Então, o paciente
gosta de quer andar sozinho, né? Não pode, né? Tem que ser sempre com alguém, né? E prevenir alguns eventos, como trombose, né? Fazer essas orientações que são particulares. Prevenir queda, prevenir que esse paciente tenha lesões, por exemplo, lesão por pressão, estimular esse paciente a fazer terapia ocupacional, né? Então ele vai fazer atividade manual para tentar melhorar esse déficit que esse paciente tem. É muito comum o paciente perder parte da vida social, né? Então acontece, sei lá, um paciente de 50 anos, né? Nunca internou, nunca foi nem ao hospital consultar, trabalhador, né? Chefe de família. Aí ele vai lá, tem um acidente vascular cerebral, ficou paralisado do lado direito, e agora, né? Ele tinha uma renda, e agora essa renda foi cortada. Muitas das vezes o paciente não tem nem carteira assinada, então ele não tem benefício do INSS. O que vai ser a vida dessa família? Então, a gente lida com muitas situações desse jeito, né? A questão do aparelho urinário, né? Então, o paciente fica incontinente. Então, ele vai ter que usar fralda. Então, ele fica com vergonha, né? Ele não quer sair de casa. Alteração intestinal também é muito comum, né? O paciente fica incontinente fecal. Então, a gente da enfermagem pode agir na parte da reabilitação nessa área. A questão da espasticidade, né, que são essas contraturas, como eu falei, tem muita dor, né? Então, a gente da enfermagem pode fazer analgesia, né? Pode oferecer compressa, pode oferecer imobilizadores, né, para esse paciente não sentir tanta dor. A parte de lesão por pressão, né? Então a gente pode agir fortemente, né, para tratar se o paciente já chegou para a gente com algum tipo de lesão e também para prevenir, né? É muito comum ele perder a sensibilidade, ter lesões de pele, escoriações, um encravar, né? Então acontece muito, o paciente, um encravo é incrível. Então é muito comum no paciente com AVC. A gente normalmente da enfermagem trata, né, essa dor neuropática que o paciente tem, né, com alguns medicamentos, né, então miorrelaxantes como o diazepam, o baclofeno, né, entre outros medicamentos. E a gente da enfermagem tem o dever de quê? Advogar pela qualidade de vida, né, então a gente tem que contribuir, né, em aprimorar a estrutura do paciente, né? Então, eu já fui na casa de paciente para ver como que era a estrutura, para esse paciente poder receber alta hospitalar. Muitas das vezes o paciente fica acamado, mas na casa dele não tem banheiro para ele tomar banho, ou então o banheiro tem um box, não dá para esse paciente chegar dentro do banheiro. Então, a gente tem como agir nessa parte de auxílio, né, para a continuidade dos cuidados do paciente para casa. Também é comum o paciente ficar depressivo, ficar isolado, ficar irritado, né? Ficar muito impulsivo. Então, a gente tem que ficar atento, porque a gente tem muitas tentativas de autoextermínio, né? Assim, após o paciente ter um acidente vascular cerebral. Então, a gente da equipe da reabilitação, né? O paciente é a nossa meta, né? Muitas das vezes o cuidador tem que estar envolvido também, porque o paciente ele vai ficar com algum tipo de déficit no autocuidado. Então, a enfermagem, a fono, a terapia ocupacional, psicologia, toda a equipe multiprofissional, né, o médico fisiatra, tem que estar envolvido nesse tratamento do AVC. E assim, né, a recuperação de cada paciente é variável. Tem paciente que às vezes recupera rápido, tem paciente que às vezes não tem recuperação com aqueles AVCs muito intensos, né? Então, é mais fácil a gente prevenir, né? Então, ver realmente as doenças que podem causar, como a hipertensão, né, as arritmias, né? Se possível, implementar o tratamento precoce, vai lá, leva para um hospital de referência, como aqui em Goiânia a gente tem o UGOL, se tiver algum familiar, algum conhecido, se vocês forem atender algum paciente numa unidade, encaminha para o UGOL para ver se faz a tomografia o mais rápido possível e faz o trombolítico, né? Na rede particular, a gente tem um hospital neurológico de referência, tem o Hospital do Coração de Goiás. Todos esses hospitais têm o protocolo do AVC. Então, a gente consegue evitar que esse paciente fique com sequela. As referências que eu utilizei para
para a aula foram essas daqui, tá? Eu vou estar mandando para a Kênia, passar para vocês lá no grupo as referências que eu utilizei, para vocês darem uma lidinha para a aula. Vou mandar esse arquivo também em PDF para vocês poderem estudar para a provinha da sexta-feira. E agradeço aí a participação de vocês, tá? Alguém aí ficou com alguma pergunta? Ficou claro aí sobre tudo que a gente falou com você? Ficou claro, professor. Obrigada. Alguém aí já vivenciou, atendeu algum paciente que teve AVC? Algum conhecido, algum familiar? Professor, eu trabalho na UPA de urgência e emergência e já vi vários casos. E minha mãe também teve AVC. Sei. Então já acompanhei bastante. Aham. E ela ficou com alguma sequela? Ficou surda, ela teve que colocar a válvula que deu hidrocefalia, ela ficou com a perna ruim, ela fazia xixi sem sentir. E assim, ela teve o AVC isquêmico ou hemorrágico? Hemorrágico. Então, assim, é o AVC mais grave, né? Ela teve que fazer drenagem do hematoma? Ela fez uma cirurgia. Então ela fez. Na verdade, o médico falou que foi um aneurisma, né? Ah, tá. Então o AVC hemorrágico dela foi devido ao aneurisma que rompeu, né? Foi. Isso. E hoje, assim, não sei se você acha ruim da gente perguntar, né? Como que ela tá hoje, assim? Ela tá acamada, né? Como que ela tá, assim? Na verdade, ela sobreviveu 10 anos, né? E ela vivia tranquilamente. Ela andava de muleta, tinha dificuldade com a perna só de um lado, né? E ela ficou surda, então ela falava pouco porque ela não ouvia. E ela ainda viveu 10 anos, né? Hoje ela está com Deus, né? Faleceu tem mais de 5 anos. Mas assim, ela caiu, falaram que tinha quebrado a perna, e na verdade ela passou por vários hospitais aqui em Goiânia. Lá no neurológico operaram a perna dela, iam operar, e na verdade viram que não tinha nada quebrado na perna dela. E assim, ela pegou uma infecção urinária, que eu creio que foi lá no hospital, porque teve sondagem, e ela morreu devido à infecção urinária, não foi por causa... Aí, assim, eu creio que ela sofreu com AVC quando ela caiu, e eles imaginaram que ela tinha quebrado a perna. Então, teve vários erros, né, nesses exames dela. E no último hospital que ela fez a cirurgia também, que não repetiram o raio-x, né? E a sua vivência lá na unidade de saúde, né? Quando chega algum paciente com AVC lá para vocês, qual que é a conduta, para onde que ele é encaminhado, você sabe? Geralmente, a gente já faz os sinais vitais, avalia e é encaminhado para o GOL para fazer tomografia, para confirmar. E depois, às vezes, quando é caso de resolver lá, ele já fica lá mesmo, o paciente. E às vezes, quando não é caso de lá, é encaminhado para outro hospital. Aí é para onde surgir a vaga, que a regulação encaminha. Então, legal, gente. Então, quer dizer que está funcionando, né? A gente fica preocupado, né? Eu que estou na parte da reabilitação, né? Aí a gente vê a historinha do paciente, são histórias muito tristes, né? Então, o paciente, às vezes, teve um sintoma, foi para a unidade básica, ficou lá 2 dias internado, e aí, sendo que podia ter feito a trombólise, né, para evitar que esse paciente ficou com sequela, fica muito mais barato, né, fazer esse medicamento, que custa R$2.000, do que o paciente ficar pelo INSS, ficar sequelado, né? Então é importantíssimo a gente conhecer, né, o que a gente pode fazer para melhorar. Mas obrigado, viu, Eliaura? De nada, professor. Então, gente, por hoje, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Ontem, professor, eu não tive como ver sua aula
completa, porque eu comecei a assistir e faltou energia aqui no meu setor e a internet cortou total, perdeu até o sinal. Aí eu só vi o início e o fim. Então, eu não sei direito qual foi o cronograma que o senhor passou. Ah, sim. Você recebeu lá no grupo, né, o manual do aluno? Eu vi. Lá no Hoje eu final estava na UPA, mas assim, eu vi que chegou, né, algumas informações. Só não deu para ler. Então tá, aí abre lá aquele manual do aluno, que lá no finalzinho tá o cronograma das aulas, tá? Aí lá tá explicando certo o que vai ser cada aula, cada dia, os dias que a gente vai separar a turma, que vai ser no dia 1º de março. Aí ainda a gente só não definiu se vai ser lá na Estácio ou se vai ser aqui via Teams. Provavelmente vai ser via Teams, devido à pandemia. E o estágio prático vai começar quando? Dia 23/3. Ah, tá. Daqui a um mês. Como diz, professor, eu já pratico todo plantão. Tem muita emergência e urgência lá. Tem muita boa, coisa né? que eu faço. Pois é, mas vai com a cabecinha tranquila assim, que você vai aprender mais ainda. Muitas vezes a gente faz muito mecanicamente, né? Mas aí vai lá assim, eu não sei de nada e quero aprender tudo. É verdade. Não, eu já tenho quase 18 anos na enfermagem, mas ainda tem muito que aprender. Tem mesmo. Todo dia a gente aprende. Então tá, pessoal, vamos encerrar hoje a nossa aula, né? E a gente retoma amanhã às 19 horas. Amanhã seria eu, mas vai ser a professora Wagner, tá bom? Então, boa noite aí para vocês e com Deus. Boa noite, professor. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Meu filho, seu pai não vai tirar, não. Arthurzinho. Arthur, seu pai vai tirar o dele? Ah. Que você ri, meu bem? O que você tá mangando dos outros aí? Seu pai já tava pendurado no celular com quem? Sei lá. Vocês não prestam atenção nada, né? Vem cá, bebê, entra aí. Entra aí. Entra aí pra mim te dizer o que falaram na igreja ontem. A profeta falou ontem pra ele que não adianta ele correr, não. Não adianta ele dizer que não vai, que ele vai, ou de um jeito ou de outro, para a igreja, que já viu ele foi de paletó. É teimoso, né? Falou que o Heitorzinho vai ser muito usado, vai ser obreiro também, vai cantar muito, louvar. É a segunda vez, né, que falou isso pra ele, do Heitorzinho. Você não foi, né, bebê? Vai escutar a sua. O velho voltou na mesma hora. Passei lá. Tava lá no dia. Era o que ele quer ir todo dia. Alguma coisa tem de errado. Deve ficar fofocando com alguém no celular. Conhece ele. Todo dia querer ir lá dentro. Pega, leva pra mãe. Pega a minha capanga aí. É isso. Pega a muamba aí. E eu que sei, o Heitor que bateu nele aqui. E aí, o deixou solto. Quando eu saí, caiu.
Em vez de me dizer. Agora eu vou ter que comprar uma tampa para botar aí. É enjoado, hein, velho? Eu tava era fazendo aula desde a hora que tu me ligou. Fazendo aula online. Só tu botar um pouco de álcool no meu carro. Olha, já fico assim. Minha aula acabou. A aula acabou agora. Chamada em espera. Oxi, qual é? Arthurzinho? Que tá aqui dizendo que tá chamada em espera aqui, meu filho? Hein, meu filho? Por que tá dizendo que tá chamada em espera aqui? Numa aula acabou? Hã? A aula acabou agora, ó. Começou, eu tava lá na UPA ainda. 8 horas, ó, filho. 1 hora de aula, meu bem. E essa aula demorou. Chega perto de mim não, que eu ajudei a entubar o rei com Covid. Eu vou tomar banho. Tem dinheiro aí, velho?